A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso canal e também ao estudo da Palavra de Deus. Hoje estaremos continuando o nosso estudo acerca do livro do Apocalipse. Lembrando sempre que o nosso canal mantém à sua disposição comentários bíblicos acerca de todos os livros da Bíblia, de Gênesis até o de hoje, que estamos estudando o livro do Apocalipse. Nossos comentários têm o objetivo de facilitar a sua compreensão acerca dos textos bíblicos para facilitar sua aula, sua pregação ou a sua doutrina. Fique à vontade e vamos ao estudo de hoje. O nosso objetivo de hoje é mergulhar na visão apocalíptica registrada pelo nosso irmão João no capítulo 4 e no capítulo 5. Aqui temos a oportunidade de, juntamente com João, adentrar a sala do trono e poder testemunhar um culto que foi celebrado ao Senhor nas regiões celestiais. O capítulo 4 e o capítulo 5 do Apocalipse, além de ser uma introdução ao período da grande tribulação, é também uma oportunidade de conhecermos melhor o Deus Pai assentado no seu trono e o Deus Filho como vencedor e digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A partir do capítulo 4, iniciamos a terceira divisão do livro Apocalipse. A primeira divisão se trata das coisas que vistes, a segunda divisão das coisas que são. Ambas as divisões já estudamos aqui em nosso canal e hoje iniciamos a terceira divisão, chamada de as coisas que serão, que é uma perspectiva acerca do futuro, de coisas que ainda devem acontecer. Queridos, o capítulo 4 inicia com um novo arrebatamento do apóstolo João. Perceba que existe uma diferença de tempo entre o capítulo 3 e o capítulo 4, pois João já havia retornado ao seu estado natural na ilha de Patmos e agora ele sofre um novo arrebatamento. Este novo arrebatamento, não apenas o fato em si, mas também os detalhes descritos por João, se reveste de grande importância na interpretação bíblica, pois este novo arrebatamento em muito se assemelha com o arrebatamento da igreja, tornando-se assim uma figura ou um tipo do arrebatamento dos santos. Na tela, podemos visualizar melhor que o arrebatamento de João é uma figura do arrebatamento da igreja. Abaixo temos a primeira referência do capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Abaixo temos algumas partes desta referência e ao lado a sua semelhança com o arrebatamento da igreja. A nossa intenção é comparar aqui o arrebatamento de João com o arrebatamento da igreja. A primeira frase do capítulo 4 diz: depois destas coisas. Na comparação, seria após o fim da era da igreja. Uma porta aberta no céu, uma alusão ao retorno de Cristo.
voz de trombeta, uma referência ao toque da última trombeta. Sobe aqui, e logo fui arrebatado, uma referência ao arrebatamento dos santos, ou arrebatamento da igreja. E João viu um trono no céu, ou seja, seria a igreja na presença de Deus. Afirmar que o arrebatamento de João é o arrebatamento da igreja é forçar bastante o texto. Porém, certas semelhanças não podem ser desconsideradas e por isso podemos afirmar que o arrebatamento de João é uma representação perfeita ou uma figura clara do arrebatamento da igreja. É importante também notarmos que este arrebatamento de João foi antes da revelação acerca da grande tribulação, foi antes da abertura dos selos, o que aumenta ainda mais a nossa crença de que o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação. Por isso, trouxemos alguns fatos que reforçam ainda mais esta ideia. Arrebatamento antes da grande tribulação. Temos aí uma contribuição da Bíblia de Estudo Pentecostal. Muitos expositores bíblicos creem que, a essa altura do livro Apocalipse, Cristo já retirou do mundo os fiéis vencedores. Sendo assim, o arrebatamento da igreja fiel precede o período da tribulação. Isso pelas seguintes razões. Primeiro, a partir de Apocalipse, capítulo 4 e versículo 1, não ocorre mais a palavra igreja ou igrejas, até Apocalipse, capítulo 22 e verso 16. Segundo, a igreja só aparece no capítulo 19, já com Cristo no céu, antes de ele voltar à terra para julgar os ímpios e reinar no milênio. Terceiro, a promessa dada à igreja de Filadélfia de preservá-la da hora da tribulação em escala mundial pertencem a todos os crentes antes da grande tribulação. Agora temos aí a contribuição de Norman Geisler em sua teologia sistemática, a relação entre o arrebatamento e a tribulação. Os pré-tribulacionistas afirmam que o arrebatamento da igreja tem lugar antes da tribulação, durante a qual a igreja estará no céu, preparando-se para o seu retorno à terra. As razões são as seguintes: a igreja não é mencionada estando na terra durante a tribulação, porém é mencionada no céu. A igreja não está reservada à ira futura. É importante que os meus irmãos leiam estas referências. A igreja não está destinada ao tempo de angústia para Jacó. O profeta Daniel disse que este tempo está determinado sobre seu povo, uma referência ao povo de Israel. Por estas contribuições, baseadas em referências bíblicas, é que podemos afirmar que o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação. O arrebatamento de João o leva até as regiões celestiais. João não estava em qualquer lugar, ele estava em nada mais e nada menos do que na sala do trono de Deus. Uma experiência similar também foi vivida pelo profeta Isaías. João foi arrebatado e comissionado a registrar tudo aquilo que ele via. E neste objetivo, ele passou a descrever o ambiente da sala do trono.
A partir do versículo 2 do capítulo 4, a narrativa de João nos diz: Eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. João também via um arco celeste, uma referência ao arco-íris, que estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, como podemos verificar na extremidade da figura. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Uma visão terrivelmente sobrenatural. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, uma referência à presença absoluta do Senhor naquele lugar. Agora João descreve o piso do trono, e havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. Agora João descreve os seres viventes, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Meus irmãos, se esta descrição é gloriosa, imagina estar face a face diante de Deus. Meus irmãos, quem está sentado no trono? Ali estava sentado o Pai, o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor Deus se revela a João assentado no seu trono, para mostrar a João que toda autoridade, domínio e poder pertence àquele que está sentado sobre o trono. O Senhor se revela a João como Rei soberano sobre todas as coisas. O seu território é o céu e a terra. Os súditos do seu reino são todas as criaturas, sejam espirituais ou sejam mortais. O Senhor se revela a João como o Rei dominador sobre todas as coisas. O trono significa exatamente isto, que existe um governo que controla todas as ações e tudo o que acontece. E o que Deus queria revelar para João e para a igreja através do Apocalipse era exatamente isso, que todas as coisas que estavam prestes a acontecer, de selos, de trombetas, de taças, de guerras, de peste, de fome, de tudo que é ruim, embora fosse um retrato de um mundo descontrolado, na verdade, tudo estava no controle de Deus e escrito no seu livro, que ainda estava selado. Deus estava mostrando para João que a partir do trono ele governava todas as coisas que já aconteceram e que ainda iria acontecer. Pense como era reconfortante para a igreja primitiva, para as 7 igrejas do Apocalipse, saber que Deus está sentado no seu trono e controlando todas as coisas. Esta mesma revelação também é para nós. É reconfortante sabermos que, independente das circunstâncias, Deus ainda está sentado no seu trono e controla todas as coisas.
registro da visão de João, tendo Deus sentado no seu trono, os seres viventes ao seu lado e os 24 anciãos na presença de Deus, nos lembra o culto. O nosso irmão João registra um momento de adoração no céu, em que seres espirituais reservam homenagens e louvores àquele que está assentado sobre o trono. Mas afinal, quem são estes seres espirituais e o que eles nos ensinam através da sua adoração? Primeiro temos os 24 anciãos. Podemos ver aí na foto uma representação do que seria a visão de João. E o texto abaixo diz: e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroa de ouro. A sua adoração nos ensina o seguinte: primeiro, a adoração com gestos. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que está assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono. Temos aí também a adoração com lábios. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Quem são os 24 anciãos? Temos aí abaixo algumas especulações acerca de quem estes poderiam ser. Eles representam a totalidade da igreja que estará nos céus. Também podem ser anjos dotados de grandes poderes, como arcanjos, por exemplo. Também é considerado que poderiam ser sacerdotes e levitas em seus turnos, pois havia 24 turnos no serviço do templo. E também poderiam ser representantes de Israel, no número de 12, e também representantes da igreja, no número de 12. E outros já são mais específicos, afirmando que podem ser os 12 patriarcas e também os 12 apóstolos de Cristo. A última linha está sublinhada porque uma grande maioria dos intérpretes bíblicos acreditam que esta seja a verdadeira representatividade dos 24 anciãos. Na sequência, temos aí os 4 seres viventes. Na figura, temos aí o retrato de um leão, de um homem, de uma águia e de um bezerro. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, e os 4 animais tinham 6 asas. Abaixo temos a descrição da sua adoração, que era uma adoração constante, diz o texto, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Na sequência, temos aí as especulações de quem seriam estes seres viventes. Eles poderiam ser, literalmente, anjos, serafins, querubins e outros tipos de anjos. Ou então, os 4 cantos da terra e os poderes terrenos. Também podem ser uma representatividade dos 4 evangelhos, ou poderiam ser a representatividade de 4 apóstolos ou 4 igrejas aqui na terra. Porém, uma grande maioria dos intérpretes acreditam que os seres viventes seriam a soma de todos os seres da criação,
E por isso, a última frase está sublinhada. Saber quem são os 24 anciãos ou os 4 seres viventes é um tanto irrelevante. E qualquer tentativa de tentar apontar quem são não passará de mera especulação. O importante para nós dentro do texto é perceber que os seres espirituais adoravam a Deus em reconhecimento à sua pessoa. Os 4 seres viventes adoravam a Deus pela sua santidade. 3 vezes santo, diziam eles. Os 24 anciãos adoram a Deus pelo seu poder criador, davam honra e glória ao Deus da criação. Aprendemos com isto que o princípio da adoração é reconhecer o Senhor pelo que Ele é e adorá-lo pelo que Ele é. O Senhor Deus não aceita uma adoração que não seja em reconhecimento à sua pessoa. E o Senhor Deus também não aceita uma adoração que seja inferior a uma adoração em espírito e em verdade. Agora iniciamos o capítulo de número 5. O nosso irmão João permanece dentro do culto, admirando aquela adoração que é prestada ao Senhor que está assentado no seu trono. Em meio a toda aquela revelação, o nosso irmão João percebe que na mão direita de Deus existe um livro. E aquele livro chama a atenção do nosso irmão João e desperta a sua curiosidade. Aquele livro também tem despertado a curiosidade de muita gente até o dia de hoje. A Bíblia Sagrada o descreve como livro de 7 selos. Alguns dizem que se trata do livro da vida, outros dizem que se trata do livro da redenção. Outros dizem que o livro é um testamento de Deus passando autoridade para o seu Filho Jesus. Ora, todas estas especulações podem até ser interessantes, porém, a Bíblia Sagrada, no capítulo 5, descreve a presença deste livro da seguinte maneira. O livro selado com 7 selos. João inicia dizendo, e vi. Muitas coisas estavam na vista de João, porém o livro prende a sua atenção. Por isso ele diz, e vi. Estava na mão direita de Deus, o provável autor do livro e origem de toda revelação. O livro era escrito por dentro e por fora. Significa que a revelação estava completa, nada tendo a diminuir ou a acrescentar. Na sequência, selado com 7 selos. Os selos são lacres que mantinham o conteúdo inacessível e secreto, podendo ser aberto apenas por quem era digno de fazê-lo. A Bíblia segue a descrição e diz que um anjo forte aparece e com grande voz ele pergunta: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? A resposta a esta pergunta não trouxe alegria para o nosso irmão João. Diz que ninguém no céu era digno de abrir este livro, sejam anjos, arcanjos, anciãos ou os seres viventes, ninguém era digno. Ninguém na terra, sejam pastores, mestres, governantes e reis, e ninguém no mundo dos mortos, uma referência a debaixo da terra, nem mesmo os patriarcas, nem os profetas e nem os sacerdotes. A conclusão que se chega é: ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele.
A reação de João ao saber que ninguém era digno e entre todas as criaturas todos eram impotentes para abrir o livro, o leva a uma grande comoção e grande tristeza. A reação de João é única e nunca foi visto no céu alguém chorando de tristeza no paraíso de Deus. Foi quando, de repente, um dos anciãos se aproxima de João e diz: "Não chores, eis aí o leão da tribo de Judá que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos." Quando João olha para o leão, na verdade ele vê um cordeiro. E aqui temos os 2 símbolos principais do nosso Senhor Jesus dentro do Apocalipse. Em toda a Bíblia, o leão representa a divindade de Jesus e o cordeiro representa sua humanidade. O leão representa o Jesus rei. O cordeiro representa o Jesus servo e sofredor. Porém, aqui no texto de Apocalipse capítulo 5, tanto o leão como também o cordeiro não são apresentados como na sua fraqueza, mas aqui são apresentados como sinais de grande força. O leão, que é vencedor e digno de abrir o livro, e o cordeiro, que é ressurreto e por isso digno de também abrir o livro. Temos aqui a figura do leão vencedor, o leão da tribo de Judá. O leão de Judá é símbolo de força, domínio e governo. Abaixo eu parafraseei Gênesis capítulo 49. Judá é um leãozinho de onde descenderá muitos reis, como Davi, como Salomão, até que venha o rei eterno, ou seja, um rei que não será substituído. E a ele se congregarão todos os povos. Ao lado, nós temos aí a raiz de Davi, outro título que é dado ao Senhor na mesma referência. Descendente e continuidade do reino de Davi. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. De vermelho, temos aí a declaração do leão vencedor. Venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Na sequência, temos aqui a figura do Cordeiro vencedor, o Cordeiro de Deus. Como havendo sido morto, diz o texto, uma referência à sua ressurreição. A descrição diz que ele tem 7 chifres, uma concentração de força e poder, e também 7 olhos, conhecimento de todas as coisas. O texto diz que os chifres e os olhos é uma representação dele como 7 espíritos, que é uma manifestação de toda a sua natureza divina. Perceba, meus irmãos, que pela ressurreição, chifres, olhos e 7 espíritos, o Cordeiro é apresentado como quem venceu a morte, e nele habita toda a plenitude da divindade. Por isso, o Cordeiro aqui não é apresentado como símbolo de fraqueza, mas de força. O Cordeiro veio e tomou o livro que estava na mão de Deus. E havendo tomado o livro, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se diante do Cordeiro, com harpas e com salvas de ouro em suas mãos. Estas eram as orações dos santos. Diz a Bíblia que o culto que começou no capítulo 4, agora é ampliado no capítulo 5, com uma adoração universal. Adoração universal.
temos aí a adoração dos 24 anciãos e os seres viventes. Eles cantavam: digno és de tomar o livro, porque foste morto. Faço a indicação que possa ler esta referência do capítulo 5, versículo 9 e 10, que é muito maravilhosa. Abaixo temos também a adoração de milhões de anjos que cantavam: digno é o Cordeiro que foi morto. Faço a indicação que leiam também o versículo 12. Perceba, meus irmãos, que o tema dos louvores entoado pelos seres celestiais, os 24 anciãos e também pelos anjos, fazem referência à morte do Cordeiro. Chamamos este louvor de louvor da redenção ou cântico da redenção. Deus é louvado pelo seu ato criador no capítulo 4 e o Cordeiro é louvado pelo seu ato remidor no capítulo 5. Abaixo, completando a adoração universal, temos todas as criaturas que cantavam ao que está sentado sobre o trono, o Deus Pai, e o Cordeiro, o Deus Filho. O Cordeiro está com o livro em suas mãos. Ele inicia a ruptura dos seus selos e coisas extraordinárias começam a acontecer na terra. Porém, isso é o assunto do nosso próximo comentário. Assim, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e por nos assistir até este momento. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e o seu ministério. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe aqui o seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Queridos, Deus abençoe a todos e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.